Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Tiago Tavares, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar um conteúdo muito relevante para quem quer produzir bons textos no dia a dia ou mesmo uma boa redação para o Enem, o emprego da vírgula. Portanto, fique ligado, fique com a gente. Vamos começar? Acompanhe comigo no slide o conteúdo sobre pontuação dentro do qual a vírgula está inserida. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da linguagem escrita. O que isso quer dizer na prática? Que os sinais de pontuação, na verdade, só aparecem na linguagem escrita. Embora eles não consigam reproduzir toda a riqueza melódica da linguagem oral, eles estruturam os textos e procuram estabelecer as pausas e as entoações da fala. Na prática, o que isso quer dizer é que os sinais de pontuação tentam reproduzir aquilo que nós fazemos na nossa fala, as pausas que nós damos, as pequenas pausas, as pausas intermediárias, as pausas maiores. Para isso nós temos a vírgula, o ponto e vírgula, o ponto. Assim, os sinais de pontuação têm basicamente três finalidades. Acompanhe comigo no slide. A primeira delas é assinalar as pausas e as inflexões de voz na leitura que fazemos. A segunda finalidade é separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas. E a terceira finalidade é esclarecer o sentido de uma frase, afastando, de repente, qualquer ambiguidade, qualquer possibilidade de duplo sentido da frase. Para nós seguirmos, a gente vai fazer agora uma leitura do texto A Vírgula. Esse texto foi retirado de um vídeo da campanha institucional de 100 anos da ABI. Ele é muito interessante, acompanhe comigo. Diz assim: a vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4. 2,34. Ela pode criar heróis. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Repare que, à medida que a posição da vírgula vai mudando, o sentido das frases também vão mudando. Continuando a leitura. A vírgula pode ser uma violação. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução de um problema. Vamos perder, nada foi resolvido. Vamos perder nada, foi resolvido. Uma vírgula pode mudar tudo. Portanto, esse texto é bem interessante e mostra como o sentido do texto, das frases, mudam à medida que a gente inclui ou retira a vírgula. A vírgula, então, indica e serve exatamente para indicar uma pequena pausa, diferentemente do ponto e vírgula, que é responsável por marcar uma pausa mais intermediária. Digamos que o ponto e vírgula está entre o ponto e a vírgula. A vírgula, então, deve ser empregada nas datas para separar o nome da localidade. Veja o exemplo. São Paulo, 25 de agosto de 2005. Repare que o termo São Paulo, que pode ser uma cidade ou um estado, está separado da data 25 de agosto de 2005. Está isolado pela vírgula. A vírgula também serve para ser empregada após os advérbios sim ou não, usados como resposta no início de uma frase. Então, quando alguém pergunta, você gostou do vestido? E você responde, sim, eu adorei. Se você for escrever essa frase, a vírgula deve aparecer logo após o advérbio sim. Da mesma forma, você vai sair hoje? E você responder, não, vou ficar em casa. A vírgula deve aparecer após o advérbio não, porque ela deve ser empregada diante desses advérbios, após esses advérbios, usados como resposta no início de frases. Outra situação em que a vírgula é empregada é após a saudação em correspondências, sejam elas pessoal, social ou comercial. Quando você escreve uma carta, por exemplo, geralmente você termina dizendo carinhosamente, respeitosamente ou com muito amor. Após esse tipo de expressão, deve aparecer uma vírgula. A vírgula também serve para separar termos de uma mesma função sintática. Se você estudou função sintática, você vai lembrar dos objetos diretos, objetos indiretos da vida. Pois é, os termos 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal, no exemplo que diz a casa tem 3 quartos, 2 banheiros, 3 salas e um quintal, esses termos destacados funcionam como objeto direto do verbo ter. Você deve lembrar muito bem disso. Pois é, quando a gente trata de vírgula, a vírgula serve para separar esses elementos.
Outra situação em que a vírgula também deve ser empregada é para destacar elementos intercalados, como uma conjunção, por exemplo. Você também deve lembrar o que é conjunção, porque deve ter estudado no ensino fundamental. Então veja o exemplo, estudamos bastante, logo merecemos férias. Repare que a palavra logo, que está destacada, está separada, isolada por duas vírgulas, por se tratar de uma conjunção intercalada no meio de duas orações. A vírgula também serve para destacar ou isolar um adjunto adverbial. Veja o exemplo, estas crianças com certeza serão aprovadas. Perceba que estas crianças serão aprovadas é que é a frase principal. Esse com certeza é como se fosse uma expressão intrometida, estivesse aí por acaso. Por conta disso, ela deve ser isolada por vírgulas. É um adjunto adverbial intercalado. Expressões intercaladas são aquelas que aparecem meio que como intrometidas na frase. Portanto, elas sempre devem ser marcadas por vírgulas. Outra situação bem conhecida, e essa é uma regra de ouro do emprego da vírgula, é que ela serve para marcar tanto o aposto quanto o vocativo. Ela deve isolar esses termos. Veja o exemplo de um vocativo. Apressemo-nos, Lucas, pois não quero chegar atrasado. Repare que Lucas, que é o termo que eu uso para me referir ao outro, para chamar o outro, é um vocativo. Vocativo é exatamente isso, o termo que eu uso para me referir ao outro. Repare que ele está isolado. Se ele viesse no início da frase, ele seria acompanhado, seguido de apenas uma vírgula. Assim também como se ele aparecesse no final da frase. Eu poderia dizer, Lucas, apressemo-nos, pois não quero chegar atrasado. Ou então, apressemo-nos, pois não quero chegar atrasado, Lucas. A vírgula serve também para separar ou isolar um aposto. Você deve lembrar muito bem o que é um aposto. Veja no exemplo, Juliana, a aluna de destaque, passou no vestibular. Repare que eu poderia simplesmente dizer Juliana passou no vestibular. Essa expressão a aluna de destaque serve para explicar o termo Juliana, portanto, trata-se de um aposto. E os apostos devem ser isolados, marcados por duas vírgulas em qualquer frase escrita. Outra situação em que a vírgula se aplica é para separar termos deslocados de sua posição convencional na frase. Deixa eu explicar melhor. É que as frases têm uma forma comum de acontecer, a linguagem tem uma forma convencional de ocorrer. Se você resolve inverter esses termos, muitas vezes você vai precisar usar a vírgula. Veja o exemplo. O documento de identidade você trouxe? Você deve saber que normalmente você diria essa frase assim, você trouxe o documento de identidade? Então repare que o termo você trouxe foi lá para o final da frase. Nós tivemos aí então um termo deslocado, logo deve ser marcado por uma vírgula. A vírgula serve ainda para indicar a elipse de um termo, geralmente o verbo, esse termo geralmente é o verbo. O que é uma elipse? Elipse é exatamente você suprimir, vixe, ficou mais difícil ainda, né? Suprimir é exatamente retirar. Então veja no exemplo que você vai entender. Daniel ficou alegre, eu triste. A maioria das pessoas, ou que nunca tem estudado o emprego da vírgula, ou que de repente não tenha muita familiaridade com a leitura, não entenderia esse exemplo. Mas eu explico para você. Quando eu digo Daniel ficou alegre, eu triste, a vírgula depois da palavra eu está exatamente substituindo o verbo ficar. Se eu tirasse essa vírgula e aplicasse um verbo, ficaria Daniel ficou alegre, eu fiquei triste. Então, é por isso que a gente diz que a vírgula serve para indicar que um termo foi retirado, que é exatamente o verbo para que não fique repetitivo na próxima oração. Outra situação em que a vírgula se aplica é para isolar elementos repetidos. Veja o exemplo, a casa está destruída. Ou então, estão todos cansados, cansados de dar dó. Repare que os termos repetidos estão separados por vírgula. A vírgula também deve separar orações intercaladas, como eu já expliquei. Termos intercalados ou orações intercaladas são aquelas orações ou termos intrometidos, que aparecem de intrometidos na frase. Porque eu poderia muito bem dizer, o importante era a segurança da escola, mas o exemplo diz, o importante, insistiam os pais, era a segurança da escola. Portanto, esse tipo de oração intercalada, que aparece de intromissão na frase, deve ser marcado por duas vírgulas. E agora, para finalizar a nossa aula, a gente tem dois testes para fazer e depois eu vou indicar uma atividade para você fazer na sua casa. A primeira delas é com base numa tirinha que diz assim, meu corpo está doendo, doutor. E o médico diz, isso é compreensível, H.
Lembra que eu lhe disse que o remédio para a dor de cabeça causaria uns efeitinhos colaterais? Então, o H é um personagem muito conhecido das tirinhas e eu quero saber sobre esse primeiro balão. No primeiro balão da tirinha, a vírgula foi empregada para quê? Qual a sua função nesse primeiro balão? Letra A, para separar termos semelhantes, para isolar orações intercaladas, para separar o aposto ou para isolar o vocativo? Se você prestou atenção na aula, você deve marcar a opção D, a alternativa D. A vírgula foi empregada no primeiro balão para isolar o vocativo. No segundo teste, eu tenho um texto que diz assim: uns têm preço, outros valores. Essa é uma frase, inclusive, de muito efeito, né, com um significado bastante profundo. E eu pergunto para você, a vírgula foi empregada no período acima, letra A, para isolar o aposto? B, para indicar a elipse ou supressão de um termo, que nós já vimos que isso é possível? Letra C, isolar termos repetidos? Ou letra D, separar orações intercaladas? De novo, se você prestou atenção na aula, você deveria marcar a alternativa B e certamente você marcou, porque você é uma pessoa esperta. Então a letra B diz indicar elipse ou supressão de um termo. Veja que na primeira frase diz, uns têm preço, outros valores. O verbo ter foi omitido, foi escondido por meio da vírgula. Se eu colocasse ele em cena, ficaria uns têm preço, outros têm valores. Agora, para você praticar em casa, eu vou deixar uma atividade para você que gosta de internet, que gosta de navegar nas redes sociais e no Google, etc. Eu vou pedir que você abra o Google aí na sua casa e que você entre no site chamado Racha Cuca. Mas você vai entrar da seguinte maneira, digitando Racha Cuca exercícios de vírgula, tudo junto. Porque aí vai aparecer o exercício que eu quero que você resolva. Você vai responder então as questões 2, 3, 7, 8 e 9. Clique no primeiro link que vai aparecer na sua pesquisa conforme a imagem que você está vendo aí embaixo. Vou deixar mais um pouquinho para que você tenha a oportunidade de visualizar bem a pesquisa. E agora, para finalizar esta aula, eu gostaria de agradecer novamente a todos pela atenção. Foi muito bom estar com vocês até agora. Um abraço fraterno e até a próxima.